Fala, gente! Sejam bem-vindos ao Focus 23 Coragem, o nosso podcast da aspiração, sempre trazendo convidados com conteúdo absurdamente útil para a sociedade. Aqui a gente tem humor, cultura, papo sobre o desenvolvimento do nosso país também. Hoje estou aqui sentado ao lado nessa linda camisa que ele ganhou de um príncipe persa. Omar José Ardito, também conhecido como Mardito, com a sua camisa de milhões de dólares, né? Tipo de jogador caro. Sempre no nosso podcast, capitaneados, né? Palavra bonita, Lê. Capitaneados por nossa dupla, o ninja da Barra Funda, ele, o sucessor de Todakuri, o nosso mestre ninja Lê, e também o nosso Thundercat, eu ia falar nosso Chitara, lembrei que a Chitara é feminino. Nosso Lion, nosso pequeno gato guerreiro do He-Man, Samuel, que sempre faz com que a parte técnica desse nosso podcast saia com essa qualidade que vocês já estão acostumados. E hoje a gente tem um convidado aqui para um bate-papo um pouco mais sério, né? Eu quero agradecer a participação do nosso convidado, vou apresentá-lo agora, deixar aqui todo o respeito à gloriosa instituição da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e um abraço para o meu amigo Murilo, que é policial militar lá na cidade de Campinas. Aí, Murilo, faz tempo que a gente não se vê, né? O nosso convidado de hoje, ele é um cara, alguns apresentadores diriam um cara polêmico. Eu não acho que ele é um cara polêmico. Eu acho que ele é um cara autêntico. É diferente, polêmico, né? Por ser polêmico não é inerente à nossa escolha. Ser autêntico é uma coisa que a gente escolhe ou não sermos, né? Então é um policial militar, vamos saber detalhes da carreira dele. O apelido dele é associado a um personagem dos mais queridos do universo da Marvel, nosso querido Paulo Coutinho, ou como vocês conhecem na internet, o Demolidor. Demolidor, muito obrigado, seja bem-vindo ao Focus 23 Coragem, para a gente bater aquele papo legal sobre tudo, você contar um pouco mais da Polícia Militar para nós e da sua trajetória. Obrigado, eu sei que foi um esforço para você vir. Seja bem-vindo ao Focus 23 Coragem. Boa tarde, né, a todos, apresentador, O nosso ao nosso co-apresentador, amigo aí, nosso timoneiro. e uma boa tarde a todos, né, os espectadores aí, e eu espero que a gente bata um papo legal, e como o apresentador falou, eu sou um cara autêntico, e o fato de você ser autêntico, em alguns lugares, gera polêmica, por isso que muitas vezes E às vezes traz até problema, né, Demolidor? traz muitos problemas, então, mas é isso aí, como eu disse, como eu sou autêntico, eu não mudo o meu jeito de ser, entendeu? Eu brigo pelo que eu acredito e assim vai. Isso é importante. Você é paulistano? Eu nasci no interior, Que lugar do interior? Marília. Dá pra perceber, é igual aqui todo mundo fala porta, carne, somos todos. Marília tá a quantos quilômetros daqui? 450. É por aí mesmo. O Ale falou já a perna do porco é grossa. E você tá radicado em São Paulo há muitos anos? Desde que eu entrei na polícia, né? 18 anos. E como que foi essa decisão assim, de você entrar pra Polícia Militar? Bom, desde moleque eu sempre tive vontade, né, de ser policial, sempre admirei o trabalho da polícia. E prestei o serviço militar no interior, né? Pra quem não sabe, né, no interior não tem base do exército, é um destacamento do exército que se chama tiro de guerra. Sim. Aí você serve nesses destacamentos. Aí eu servi o tiro de guerra. É um ano, depois que. Isso foi em 95. Terminamos, no final de 95, o serviço militar. Até o pessoal, tudo que fazia, vários combinou de vir para São Paulo, que a gente antes vinha prestar o concurso em São Paulo, não era regionalizado como hoje, né? Que você presta na sua cidade. Tinha que vir em São Paulo prestar. Aí alguns vieram, eu acabei por consequências da vida não vindo, né? Segui a vida e muitos daquela época lá hoje é policial antigo já, tal, alguns aposentados. E eu segui a vida, fui seguindo, acabei não vindo por causa de problemas da vida aí, né? E fui seguindo a vida, daí acabei prestando trabalho em posto de gasolina, um monte de coisa, né? Aí prestei concurso para a FEBEM, que abriu uma unidade da FEBEM em Marília, aí comecei a trabalhar lá na FEBEM. Aí trabalhei por alguns anos, né? Aí, no último ano que eu podia prestar o concurso para Polícia Militar, que era com 30 anos, aí eu resolvi prestar de novo. Aí prestei, passei e isso foi no ano de 2006, né? E tô aí até hoje aí.
Já 2006 Na Gloriosa. já vai um tempo, né? 18 anos. E a tua Então, página... já acabei de adquirir a maioridade, né? Na Polícia Polícia Militar. O Demolidor, quando você iniciou a sua carreira na Polícia Militar, você falou 2006, né? Sim. Então já vinha acontecendo algumas mudanças no cenário brasileiro, né? Na questão de hábitos, de cultura, mas você vê uma mudança muito grande de 2006 para 2024 em relação ao respeito da população com a Polícia Militar? Não, muita mudança, né? Não pouca. Positivamente ou negativamente? Eu acho que é negativo, infelizmente. É o que a gente acompanha, pelo menos pela mídia, pelas publicações, centenas, milhares de publicações que a gente vê com o tratamento de desrespeito que o policial militar Sim. recebe. A polícia, quando você começou a trabalhar, quando o candidato, né, ele é aprovado na Polícia Militar, ele passa por um período de treinamento, não é isso? Sim. E aí, obrigatoriamente, ele vai pro patrulhamento diário, não é isso? Sim. Que até que nós vemos, às vezes, na rua, andando acompanhado de um policial mais experiente. Como que é um novato? Como que a gente chama o policial que acabou de sair da academia? O que acabou de sair, o pessoal chama de recruta, né? Recruta. Eu nunca gostei desse termo, chamar a pessoa de recruta, né? Eu não gosto. Certo. Opinião pessoal minha, tá? Eu acho que meio que dá uma menosprezada na pessoa. Eu gosto de chamar de novato, essas coisas. Eu não gosto de chamar de recruta. E quando você se deu conta, assim, né? Porque eu imagino, são suposições, né? Acho que você se deu conta mesmo, assim, eu sou policial militar quando chega nesse momento, não é? De ir pro primeiro patrulhamento. Você se lembra, Sim. assim, de como foi para você esse momento? Me lembro. Quando eu me formei na PM, eu fui trabalhar lá na Zona Sul, né? No 12M, terceira CIA. Hoje, a terceira CIA do 12 não é mais no mesmo lugar, não é mais nem 12, mudou para terceiro batalhão. Na época era a terceira CIA do 12, que ficava na 11 de junho, do lado do... Cara, esqueci até o DP. Eu não vou falar, porque senão eu vou acabar falando DP errado. E para você ver como muita coisa mudou, né? O primeiro policial que eu trabalhei, primeiro dia de serviço, foi um antigão. Ele já é aposentado hoje, né? Era o cabo Vilas Boas. Ele era 88 milhões na polícia. É aqueles cabos que foi o cabo de escola, que a gente costuma falar, que antigamente tinha a escola de cabo, né? Aqueles antigão. O cara era chucro no último. Pra você ter ideia, quando você vai novato numa viatura lá, você vai trabalhar com o antigo lá, normalmente o novato não pode dirigir a viatura, né? Aí o antigão vai dirigir e você vai lá na função de encarregado da viatura. Aí eu fui com esse antigão lá e ele falou assim, é o seguinte, recruta, você tá aí de encarregado, só que é o seguinte, aqui você não faz nada sem eu mandar, você entendeu? Você só vai fazer o que eu mandar. Eu falei, sim, senhor. E ele tinha fama de matador, né? Eu tinha medo dele. De verdade, eu morria de medo. E tem algumas coisas na polícia que mudou muito, né? Eu vou falar o que acontecia comigo, mas isso hoje não acontece mais, né? Mas naquela época acontecia isso, sim. Pelo menos comigo aconteceu. Eu tinha tanto medo dele porque, além de ter essa fama de matador, antigamente era a PT-100 a arma que a gente usava, né? Mudou, hoje é a Glock. Passou para 24/7, a PT-100 passou para 24/7 da Taurus, né? Depois mudou para a Glock. E essa PT-100, ela era uma arma de ação dupla, né? Que tinha o cão que você tinha que armar ele para poder fazer o acionamento da arma. Ele de cada 10 minutos ele pegava e dava com o bico dessa arma no meu joelho, assim, escuta aí, eu recruto, e bate assim, imagina. Eu ficava pensando assim, meia hora que sair disparava, arrancar o meu joelho fora. E é isso, era assim que a gente trabalhava. Eu não podia nem mexer no rádio, a não ser que ele deixasse eu mexer. Hoje em dia é diferente, né? Quanto tempo você ficou trabalhando com ele? 3 meses, eu trabalhava meio aterrorizado. E quando você saiu, mudou a opinião sobre ele? Mudou, né? Assim, eu não gosto assim de trabalhar na base de pressionar o novato, né, que está comigo. Eu gosto de ensinar, né? É diferente. Você pressionar o cara. Claro que vai ter uma certa pressão, tem momentos que você vai ter que testar a habilidade do cara de suportar uma pressão.
Mas eu gosto mais de ensinar do que qualquer outra coisa, né? Antigamente você aprendia meio que na marra, de outro jeito. Não era bem que nem hoje, né? Que você... Você entrou com medo dele e saiu com respeito por ele. Ah, Pode-se dizer isso? Pode-se dizer. Não sei, a gente até estava conversando um pouco antes, não sei se todo mundo aqui no canal concorda, né? Mas assim, eu entendo que o respeito vem depois do medo. Se você não tiver medo, você não respeita. Tem gente que acha que você tem que respeitar, não ter medo. Negativo, os dois andam juntos. Entendi. E dentro desse contexto, qual foi a sua primeira ocorrência assim que você falou? Eu tenho um amigo da Polícia Civil, Glauco, lá de Campinas, e ele sempre falava para nós, né? Ele falava assim, todo mundo quer ser polícia. E todo mundo quer estar no tiroteio. O problema não é o tiro, o problema é quando volta o teio, ele falava, né? Aí muitos deixam de ser o valente. Se você é o cara que quando você começou a trabalhar, você estava ansioso pela primeira ocorrência, tipo, que envolvesse uma ação mais efetiva? Ou você estava assim, graças a Deus, mais um dia de paz? Não, eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre gostei. Eu nunca assim, na verdade, eu nunca gostei de vagabundo, né, meu? Sempre a minha vontade foi sempre de combater o crime e ferrar. A verdade é essa, né? Tem gente que não gosta de ouvir essa palavra, mas eu sempre gostei de fuder com vagabundo, entendeu? Então, o meu sonho era participar de uma corrida de troca de tiro e matar um ladrão. Era o seu sonho. Era meu sonho. Mas isso aí demorou para acontecer, né? A minha primeira ocorrência mesmo efetiva assim, tem ocorrências do dia a dia da PM, que a PM atende todo tipo de ocorrência, né? Desde salvar um gato numa árvore até fazer um parto, por exemplo. Que aliás acontece com muita frequência, né? Sim, eu já fiz 2 na carreira, né? Depois no decorrer a gente vai contando. Mas a primeira ocorrência que eu me lembro assim, que me marcou muito foi... Eu trabalhava nessa época com o cabo... É um policial que infelizmente já faleceu, morreu numa ação que um ladrão foi assaltar e acabou matando ele, né? E eu não lembro o nome dele agora. A gente estava patrulhando, também não lembro o nome da rua, faz muitos anos, né? E de repente ele visualizou um indivíduo de atitude suspeita, né? Ele falou, vamos abordar aquele cara ali. E eu não tinha assim... Porque na polícia a gente diz assim, o cara que tem aquela experiência, que ele consegue ver coisas que outras pessoas não vê, a gente chama isso de tirocínio policial, né? O cara tem aquele tirocínio, ele vê coisas, vê que o cara tá estranho, uma atitude estranha, né? Pra fazer a abordagem. Então, eu não tinha aquele tirocínio como tenho hoje, né? Aí ele viu alguma coisa e falou, vamos abordar aquele cara. A hora que nós abordamos, e a gente tem às vezes tem alguns códigos por exemplo, quando você localiza um armamento, tem um código e você fala pro seu parceiro que localizou o armamento, sabe? Aí você fala pro parceiro o código, aí ele já sabe que você localizou um armamento, essas coisas, né? E aí fizemos uma abordagem, fui fazer a revista, ele fez a segurança, a hora que eu revistei o cara, encontrei uma arma na cintura do cara. A lógica, né, como eu aprendi na escola de polícia, seria o quê? Eu pegar, retirar a arma, fazer o cara ficar de joelhos, mandar ele deitar no chão, né? Com as mãos na cabeça, eu ia fazer o algemamento nele, né? A primeira coisa que eu ia fazer é retirar a arma dele e mandar ele deitar no chão. Mas em vez de eu fazer isso, eu fiquei tão emocionado que eu tinha encontrado o armamento, que eu peguei a arma na mão, levantei pra cima e saí gritando, achei uma arma. E virei de costas pro vagabundo e saí andando em direção ao meu parceiro. E o vagabundo ladrão ficou lá assim, solto. Aí ele falou, tá bom, mas vai lá e prende o cara então. Aí eu voltei lá. Era o cabo? Era o cabo. Aí eu fui lá e fiz a prisão certinho, ainda bem que ele não tentou correr, né? Rapaz, essa foi a primeira... O entusiasmo tomou conta. O entusiasmo, eu fiquei tão feliz, né? É muito delicado esse tema que você falou antes. Eu queria te perguntar um pouquinho, depois a gente vai entrar, né, nos assuntos assim, porque você é uma pessoa que é amado por muitos e tem uma galerinha ali que não gosta do seu posicionamento. Eu vou te fazer 2 perguntas em cima do que você falou que gosta mesmo, resumindo, com outras palavras, você falou que gosta de matar vagabundo. Isso nunca não te gera problema com o teu comando quando você usa essas expressões? Você não pode ser punido por isso? Não, porque isso daí é eu gostar de matar vagabundo, isso daí não gera nenhum tipo de punição pra mim. Aí eu faço a segunda pergunta. Quando foi a primeira ocorrência com morte? Como que chama? Ocorrência seguida de morte? Hoje em dia, né, a gente chama de MDIP, né? MDIP. É MDIP, a gente fala na PM. E
A minha primeira, eu não lembro o ano, a gente estava patrulhando, tava eu e meu parceiro Sander, né? Hoje ele não trabalha em São Paulo, trabalha em Araraquara. A gente estava patrulhando, não posso falar nome de rua de nada que eu não lembro nada disso, né? Tá. E aí duas vítimas de um roubo de carga pararam a gente, falou, ó, os caras acabou de roubar nosso caminhão ali com carga e daí nós falamos, mas eles foram pra onde e tal, não sei o que, eles falaram que ia levar pra tal lugar e depois ia voltar e deixar o caminhão, abandonar pra gente pegar de volta, só ia descarregar a carga. Eu entendo que esses ladrão aí, além de ser ladrão, foram burros, porque eles deram uma pista de onde eles poderiam estar, entendeu? Aí, Perto da vítima. Aí como a vítima falou isso pra gente, a gente pôs as duas, eram duas vítimas, né? E falamos, vamos no caminho que eles falaram que vão então. Vai falando pra gente aí. Fomos no caminho que os ladrões falou que ia. E você acredita que os ladrões realmente estavam voltando pra deixar o caminhão abandonado? Ei. No meio do caminho trombamos com os ladrões de frente, meu, no caminhãozinho. Eles são burros pra caramba, né? Pediram pra morrer esses dois aí. E aí a hora que nós trombamos de frente, eles já desembarcaram do caminhão e saíram correndo. E eu desembarquei e fui atrás. Meu parceiro foi com a viatura, correndo atrás deles. E eles entraram num campo lá que é de mata, né? E foram pro meio. No meio do caminho, um dos ladrão sacou uma arma e começou a atirar, né? Correndo e atirando, né, em mim. Aí eu tive que sacar eu tive que revidar, né? E atirei nele e pegou um tiro nas costas dele. E a hora que ele caiu próximo a um barranco, que era um barranco assim, subindo. O barranco fazia isso e continuava, né? Tinha como se fosse uma ruim em cima. A hora que ele caiu, que tem muito policial, que nem assim, ele correndo, eu acertei um tiro nas costas dele. Tem muito policial que tem medo. Às vezes o cara, por causa disso, o policial acaba não reagindo. Por quê? O policial tem medo de dar tiro nas costas. Porque tem muita gente que fala, se você der tiro nas costas, você vai se ferrar. Não é bem que funciona. Tem tiro nas costas e tiro pelas costas, é diferente, entendeu? E o cara tá correndo, ele saca uma arma, vira pra atirar em você, você vai atirar nele, eventualmente vai pegar nas costas dele. Risco iminente, né? É, risco iminente. O cara tem medo disso daí dar problema pra ele, falar que ele atirou nas costas do ladrão, mas não é. Do mesmo jeito que aconteceu comigo. Eu atirei, pegou nas costas dele, ele caiu. No momento que ele caiu, ele levantou e subiu o barranco e parou nessa parte que era como se fosse um local plano, né? E ele deitou ali, aí eu perdi a visão dele, que eu tava embaixo. Aí, a hora que eu subi o barranco, que eu tive a visão dele de novo, ele estava sentado apontando a arma para mim. Ele ainda deu outro tiro, só que não acertou em mim. Aí eu dei um tiro nele e pegou na cabeça dele, bem aqui assim. E aí ele morreu, né? Demorou um tempinho e morreu. Foi como eu costumo dizer pro pessoal aí na minha rede social, mandei ele pro colo do capiroto, né? Mas por ser a primeira ocorrência assim, como você ficou? Você pode... Eu vou falar para você, às vezes tem gente que se abala. Eu não me abalei, fiquei feliz pra caramba. Por ter cumprido seu dever. Porque cumprido o meu dever e por ter mandado vagabundo pro colo do capiroto. Porque eu não posso. Tem gente ainda que fala assim, você não tem que ficar falando na sua rede social que você gosta de matar vagabundo, que isso aí te queima. Então, eu vou ter que mentir, vou ter que ser. Entendeu? Eu queria fazer uma observação sobre a questão de tiro das costas. Esses dias eu vi um vídeo de acompanhamento agora, né? Não é perseguição, é acompanhamento, não é isso? E é impressionante como os caras, às vezes, fugindo, eles simplesmente põem a mão pra trás, viram o rosto e sai disparando. O cara não tem compromisso com nada, né? Pra ele. Porque ali, eu sempre tive uma teoria, né? Na verdade, eu acho que é a prática. A gente fala até no mundo da luta. Eu lutei uma vez com um cara lá em Pernambuco, Parazinho, um abraço pra você. Eu achei que ia ganhar a luta, tomei um pau dele, velho. Parazinho, uma das mãos mais duras que tem. E recentemente, Parazinho era agente de trânsito lá no Rio Grande do Norte. E ele foi agredido por um motoboy, reagiu, arrebentou com o motoboy, ficaram chamando ele de covarde. Mas eu sempre falo, e você vê o vídeo, o motoboy deu um soco nele primeiro. E eu sempre falo, né, você levantou a mão pra dar um soco, você tem que estar disposto a levar um. Sim. Então, uma pessoa sai na rua com uma arma para assaltar, ela tem que ela tá disposta a atirar em alguém, ela tem que estar disposta a levar um tiro também. Exatamente. Então, assim, eu sou sim um defensor da justiça e, obviamente, defendo os agentes de justiça, porque eu tenho filhos, enfim.
tá na hora de parar, viu, gente? Com essa coisa também. Vamos refletir um pouquinho. Pega suas famílias, senta um pouco na frente do computador de uma televisão, passa sem filtro alguns vídeos de ocorrência. Esse, por exemplo, que eu narrei, é impressionante. O cara vira as costas. Nós temos um amigo que já fez a segurança dos meus filhos, o Dirceu, que trabalhou lá na rota, ele está no interior, e numa ocorrência de roubo de caixa eletrônica, ele levou um tiro na pubis, aqui na região. Ele falou que caiu na hora. E então, assim, e tudo com armamento. Na época, ele disse que o armamento era superior ao que ele tinha na viatura. Sim. Então, eu acho que está na hora das pessoas ponderarem, né? Porque você não vai pedir ajuda pro Batman, né? E pro Superman é a hora que a coisa aperta. Aí, não era o Demolidor ainda, era o Paulo Coutinho. Era o Paulo Coutinho. Quando Coutinho, né, no caso, né? Meu nome de guerra na PM é Coutinho. Quando surgiu o Demolidor? Bom, o Demolidor, eu sempre fui fã, né, da série, né, da Marvel, do personagem, né, da Marvel. E surgiu o seguinte, foi através de uma história triste na minha vida que surgiu o nome Demolidor em redes sociais, né? Porque não em redes sociais, assim, ficou mais conhecido nesse caso, né? Eu já tinha o nome de Demolidor no meu Instagram, o apelido é de Demolidor no meu Instagram, só que não era tanto, assim, não era tão divulgado como é hoje, né? Porque na época, quando sabe que o meu filho faleceu, né? Sim. E Lamento aí, muito. E na época eu fiquei muito deprimido, né? Tive um quadro de depressão, tudo. E teve um policial aposentado que hoje ele é um cara legal pra você trazer aqui, viu, no seu podcast. Como é que é o nome dele? A gente chama ele de Capitão América, que ele se fantasia de Capitão América, né? E a página dele, inclusive, é Amigos do Capitão Underline. Depois, se você quiser conhecer, dá uma olhadinha no Instagram dele. Ele é um policial aposentado, tá? Ele é 3º sargento. E em uma ocorrência de um roubo, ele tomou 6 tiros. Ele ficou entre a vida e a morte, quase morreu. A partir daí ele falou, ele conta a história pra mim, que ele falou pra Deus que se ele conseguisse se salvar, ele ia fazer a vida valer a pena. Aí ele achou, se aposentou, e a maneira que ele fez isso foi o quê? Levar alegria para as crianças. Ele criou um personagem, né, que é Capitão América, né, que ele se fantasiava, e ele tem um triciclo e puxa alguns carrinhos. Eu vi. Então, eu participava da equipe dele, e aí vai em hospitais de crianças com câncer e tal. Aí eu também fiquei conhecido pelo fato de participar dessas ações com ele, né? Que a gente tinha hospitais de crianças com câncer. Então quando ele viu que eu estava nesse quadro de depressão e tal, que foi meio divulgado na época, tudo, e eu postava algumas coisas no meu Instagram, Facebook, porque às vezes tem gente que fala assim, você fica postando tudo no seu Instagram. Meu, é difícil você falar. Tudo hoje em dia, Instagram, esses negócios, virou meio que uma maneira de você desabafar com o mundo de problemas que você tem, não é? É a democratização, na verdade. As pessoas comuns que não tinham lá seus veículos de comunicação, que não são de televisão, passaram a ter os mesmos direitos de levar suas ideias e expor, sim. Às vezes você resolve, você tá triste, você quer passar pro público a sua tristeza, o porquê que você tá triste, você se sente abraçado por muitas pessoas. Sim, as pessoas mandam mensagens de apoio, de carinho, isso aí é legal, né? Então eu postava nas minhas redes sociais a minha tristeza, aí ele viu, ele me fez contato comigo e falou assim, eu queria participar da equipe, Amigos do Capitão, né? Eu falei que eu queria sim, gostaria tal. Aí ele foi lá na minha companhia, lá na época do 9º M, era 47 na época, hoje que é 9º. E falou que ia me convidar para fazer parte da equipe dele. Aí ele gravou um vídeo dentro da companhia, tudo. E aí ele falou, qual vai ser o seu personagem, né? Eu falei, vai ser o Demolidor. Aí nasceu o Demolidor, porque eu gostava, né, Aí eu pus o meu nome de Demolidor lá no Instagram, tudo. Mas não tinha tatuagem ainda. Eu tinha nas costas. Que era permitido, não era permitido era tatuagem permitido, aparente. Não era permitido tatuagem aparente, que é na parte assim, né, do braço assim para baixo da farda, e não podia aparecer o quê? Com o uniforme de educação física, quando eu entrei, é o quê? De short e camiseta. Certo. Não poderia aparecer daqui para baixo nem daqui para baixo, né? Aí só você que tinha nas costas. Aí você tinha nas costas. Tinha nas costas, quando ele estava no PM, podia ter. Isso daí foi em 2000 no começo de 2000, final de 2018 que ele mais ou menos 2019 que eu entrei na equipe dele, né? O fato que ocorreu com meu filho foi em 2018. E
já tinha uma ação correndo na justiça em relação a esse negócio de tatuagem, né? E quando foi em 2021, janeiro de 2021, janeiro de 2020, aliás, foi quando liberou as tatuagens. E eu tinha meio que uma informação privilegiada que ia publicar essa mudança aí, né? De liberação das tatuagens. O que aconteceu? O Superior Tribunal de Justiça, ele autorizou pessoas a entrarem na PM com tatuagem, entendeu? Só que aí ficou incoerente, né? Uma pessoa poder entrar na PM com tatuagem, quem tá dentro não poder ter. Aí então a PM ia ter que mudar o regulamento dela. Aí no dia 21 de janeiro, publicou de 2020, eu não sei se é 2020 ou foi 2020, publicou a mudança do R5PM. R5PM é o regulamento que fala sobre fardamentos, essas coisas na PM, né? E como eu já tinha essa informação que ia mudar, no dia 21 publicou a mudança. No dia 23 eu fui lá e fiz a primeira tatuagem. Por isso que eu fiquei conhecido por ser o primeiro policial a fazer tatuagem na PM, né? Onde você fez a primeira? Foi essa tatuagem aqui, a primeira que eu fiz, e essas duas. São duas caveiras. Essa que você me explicou que é da Força Tática. Sim, simbologia da Força Tática. Para quem se quiser saber, eu nunca participei, nunca fui da Força Tática, mas né? admiro e respeito. Eu admiro o trabalho e respeito, por isso que eu fiz. Tá. E aí foi uma repercussão muito grande na época, né? Porque assim, o primeiro vídeo que apareceu eu fardado com tatuagem foi assim, tem um policial lá que eu fiz a tatuagem tudo, tava coberto pelo regulamento, fui trabalhar, né? Aí os caras tudo ficou admirado, aí esse policial, o Ponce, né? Falou, eu vou tirar uma foto de você com a tatuagem pra mostrar pro meu pai, não sei o que, né? Falei, tá bom, mas não divulga não, tal, não sei o que. Aí falou, tá bom. Aí só que ainda ele tirou daqui pra baixo, nem mostrou meu rosto. Aí ele mandou pro pai dele, o pai dele divulgou, aí espalhou. Aí foi aquele rebuliço. Aí, nessa época aí fui chamado lá no comando, não sei o que, né? Aí já me tiraram da rua, foi aquele rebuliço, porque só que eu tava coberto pelo regulamento, então, só que internamente você sofre aquela represária, né? Porque era um paradigma muito grande, né, tatuagem. Porque mesmo sendo liberado, sempre tem os que são contra. Sim. E muitas vezes os que são contra têm sua força política, porque toda instituição tem política também, sim, né? É um sistema que, para derrubar esse sistema, é muito complicado, né? Sim. Na época, eu sofri muita perseguição na PM. Eu sofro perseguição até hoje é bem menos, né? Mas na época foi demais. Fui tirado da rua. Eu era perseguido constantemente por... vamos dizer, oficiais, porque eles que são fiscalizadores, né? Mas eu era constantemente perseguido, entendeu? E... tentaram abrir processo para me mandar embora da PM por causa das tatuagens, mas não vingou, porque afinal de contas eu estava coberto por uma lei, né? Sim. E depois de um tempo eu comecei a fazer várias tatuagens, várias, pelo braço, comecei a fechar o braço inteiro. E no começo o regulamento falava o quê? O que estava expresso lá no regulamento. Você podia fazer tatuagem no braço desde que ela não fosse de grande dimensão e não cobrisse 100% do membro. O que estava escrito era isso. Aí o que eu fiz? Eu fiz essa e fiz essa. Aí eu comecei a fechar o braço, fazer várias. Depois fiz outra caveira e fui fazendo. Praticamente fechou tudo, né? Aí os outros até oficiais da PM vinham me questionar. Falaram, mas você fez tudo aqui, como que não dá problema e tal? Eu falei. Aí eu explicava pra pessoa que na PM, na Polícia Militar, eles gostam muito de regulamento, né? De papel. E quem fez esse regulamento da tatuagem, eu sempre falo, tem gente que não gosta muito, mas é verdade, foi burro, entendeu? Devido à burrice dele, aí eu consegui burlar o regulamento. A PM não gostando de regulamento, eu fui lá e burlei o regulamento. Porque ele não discriminou onde, né? Não discriminou o quê? Falava que não podia cobrir 100% do membro e não podia ser de grande dimensão. O que eu fiz para, entre aspas... Você fez várias pequenas. Várias pequenas e... deixando por exemplo, pequenos espaços. Por exemplo, essa caveira, que foi a primeira que eu fiz, diante disso tudo, que é o membro, ela não é grande, você concorda? Em cima tem os riscos ali. Diante disso tudo ela não é grande, ela é pequena. Diferente, eu explicava pro pessoal, diferente se eu fizesse um dragão, por exemplo, um dragão, que ele começava aqui, saía enrolando, terminava aqui, aí era grande. Entendeu? Sim. Então era grande dimensão, era considerada grande dimensão. Então por isso. E fiz várias. Então diante disso foram várias tatuagens que fechou o membro todo praticamente. Não fechou 100%. Entendeu? Aí... Tanto que a palma da mão mesmo tem tatuagem. Então, aí eles não puderam fazer nada, entendeu? Assim, tentaram fazer, mas não conseguiram devido a isso. Eu ter conseguido
né, dessa maneira, driblar o regulamento, entendeu? E aí veio o rosto, né? Porque lá Aí- no regulamento não estava escrito restrição Isso, sobre o rosto. como eu sempre explico, né? A primeira vez que eu fui fazer nos braços, consultei advogado, tudo para ver se eu conseguia fazer, ele falou, não, dá para fazer, porque o regulamento é isso. Aí quando eu resolvi fazer no rosto, eu fui lá, consultei o advogado também, falei, ó, o regulamento é isso, tá vendo? Não tá escrito que não pode fazer no rosto, eu quero fazer, o que você acha? Ele falou, poder você pode, porque tinha que estar escrito. Porém, a PM pode até te mandar embora, mas na justiça você volta. Aí eu falei, vamos pra guerra. Aqui, não tem essa não. Se eu for mandado embora, eu entro na justiça e volto, acabou. Eu sempre fui um cara assim de coragem, entendeu? Atitude. Quando eu acredito em algo, eu luto por aquilo que eu acredito, entendeu? Aí você fala, você é um cara inconsequente, não tá nem com as consequências. Não é que eu sou inconsequente. Eu luto pelo que acredito, independente da consequência. Se a consequência que vem, eu vou ter que enfrentar, né? E é isso. E aí fui lá e fiz no rosto. Quando eu postei a tatuagem no rosto, meu Deus do céu, o mundo desabou na minha cabeça. Quando você chegou no batalhão, o teu superior te chamou para conversar? Inúmeras vezes. Teve um oficial de alta patente, né, que comandava o meu batalhão, que me chamou para conversar e falou o seguinte, que era para mim parar de fazer tatuagem. Aí eu falei, não entendi. Eu quero que você pare de fazer tatuagem. Eu falei, eu não vou parar. O regulamento me permite, eu vou fazer até a hora que eu quiser fazer. Mais alguma coisa para falar comigo? Falei assim para ele. Ele falou, não. Eu falei, então tá bom, posso permissão para me retirar. Me retirei da sala. É isso. Falei, o de cara me chamou para falar para mim parar de fazer tatuagem. Gente, eu fico imaginando, eu vou ter que brincar. Eu fico imaginando, né, esse oficial, depois que saiu, ele deve ter chegado em casa, se ele era casado, a esposa deve ter perguntado como é que foi o dia. Ele falou, ó, apareceu um lá dificultando meu dia. Deve ter sido o assunto na casa de todo mundo, né? Com certeza. Eu sou um cara assim, que eu respeito a hierarquia e disciplina da Polícia Militar. Porém, eu dentro dos limites da hierarquia e disciplina, o que é direito meu, o que é que eu vou lá e discuto com a pessoa, você entendeu? E uma pessoa como eu, assim, que vai, discute e luta pelos seus direitos dentro da instituição Polícia Militar, ele é considerado uma pessoa indisciplinada. Rebelde. Por quê? Rebelde. Por quê? Sim. Porque você luta pelo seu direito. Porque o cara bom para eles é o quê? Aquele que abaixa Passivo. a cabeça e fala assim, senhor, não, senhor, para tudo. Esse é o bom. Não é aquele cara que tem personalidade como eu e luta pelo que acredita, entendeu? Então, é isso. Aí, por exemplo, tem uma outra vez que esse mesmo oficial de alta patente me chamou e falou que eu era culpado dos outros policiais fazerem tatuagem. Falei, eu não sou culpado. Eu simplesmente corri atrás do direito que eu achei que eu tinha, conquistei esse direito e acabou. Se vocês tiveram que mudar ou não o regulamento por causa disso, problema é de vocês. Agora eles podem fazer e acabou. E eu ainda falei assim pra ele, sabe o que eu acho? Todo mundo que faz tatuagem hoje deveria me pagar churrasco, porque graças a mim eles estão fazendo tatuagem. Falei assim pra ele. Eu vou dar a minha opinião agora sobre o assunto, né? Eu não faria no rosto, por escolha pessoal minha, como tem gente que não faria nos braços, como eu e você temos. Mas nós estamos aí há uns par de meses, né, para ter esse encontro, daí teve os teus compromissos políticos, depois a gente vai falar um pouquinho disso. E nesse tempo eu tive bastante tempo para te acompanhar, tal. A sociedade, os moradores, as tuas tatuagens se aproximam deles. Sim. E eu acho que para a polícia militar é muito importante ter o policial próximo da comunidade, ter o policial próximo da população. Porque a gente vive num mundo em que, independente da corporação, polícia militar ou da instituição que seja, vamos falar de educação. A gente vive num mundo em que a família está desabando, né? Você pega as sextas-feiras. Eu vou deixar de abordar um assunto aqui por dois motivos. Primeiro, que eu não me sinto à vontade. Segundo, que eu não acredito que valha tudo por audiência. Então nós não vamos falar do episódio que aconteceu com seu filho, tá? Só meu respeito por tudo isso. Então a gente não vai... Vamos tirar isso da pauta. Mas nós vamos falar do filho dos outros, né? Eu tenho um amigo Braulio, queridíssimo, que também não tem mais o convívio do filho dele, que foi pro céu. E eu vejo muitos pais que nas famosas sextas-feiras, né, como é que chama? Da sexta-feira que a molecada vai, os rolezinhos, né? Não sabem onde os filhos estão. E esses filhos que estão na rua sem o monitoramento dos seus pais, vão ser os pais, infelizmente, isso é uma verdade, tá, gente? Vão ser pais
de possíveis, de potenciais pessoas que vão entrar em confronto com policiais como você. Então a gente estava discutindo aqui nos bastidores que o crime entra onde existe ausência de Estado, mas entra também onde existe a ausência da família. E a ausência da família, ela é motivada também, não 100%, mas também pela ausência do Estado na educação. Porque quando você vê pais que não sabem onde estão seus filhos, isso também é reflexo da falta de educação. E eu não estou dizendo só de educação de escola, né? Eu estou dizendo da educação que faz com que jovens tenham filhos que jovens saiam sem prevenção nenhuma e com isso possam gerar crianças, e crianças que vão ser criadas pelas avós, que muitas vezes já estão cansadas porque criaram mães dessas crianças, e vira um efeito cascata. Então eu acho, né, com todo o respeito que eu tenho à instituição, que vocês teriam mais coisa para se preocupar do que com a tatuagem de um policial que se aproxima da comunidade. Né? Essa é a minha visão sobre o assunto. Né? Pessoalmente, cada um tem direito de não querer fazer tatuagem onde não quer. Né? Ele não vai lá falar, faz tatuagem no rosto de vocês. Né? Mas eu acho que essa coisa de gente como a gente ajuda. Porque hoje nós vemos os jovens, principalmente de baixa renda, da periferia, a gente vê os jovens sendo doutrinados, né? Eu vou ter que falar, não tem como, doutrinados por uma esquerda diabólica, não encontro outro adjetivo, a odiar a polícia, né? Então é uma inversão de valores. Então tá na hora da gente entender. Já tomou tiro? Na mão. Não de ser foi alvejado. Mas já tiraram na sua direção muitas vezes. Sim. E assim, essas pessoas mandarem direct pra você pra saber como você tava bem? Não, né? Mas muitas vezes fecham as comunidades quando o cara que catou uma arma na mão e foi fazer um mal para alguém e toma um tiro, né? É capaz de ter novena na frente do hospital. Então tá na hora, pessoal, da gente não esperar só por governantes, da gente passar a respeitar, né? Porque aquela coisa, o policial anda encarando, tal, não sei o quê, e até no final eu queria que você mandasse depois, quando a gente encerrar, um abraço pro meu amigo policial lá de Campinas, o Murilo, amigo nosso. Assim, o mundo ele tá cruel, entendeu, gente? A vida se banalizou hoje, né? Então a violência ela cresce e ela atinge os meus filhos, os de vocês, as nossas famílias. Então precisa restaurar, né, amor? Esse respeito, cara. Eu vou aproveitar e dizer o seguinte: você acabou de falar que a polícia não devia se preocupar tanto com as tatuagens, que tem coisas mais importantes para se preocupar. Eu diria o seguinte: primeiro, o salário. O salário é a coisa mais importante, absoluta. Porque é um risco que vocês correm nas ruas, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que é altíssimo. Por um salário tão pequeno como vocês estão ganhando. Isso não só militar, assim como o policial civil, Secretaria de Segurança Pública, como CGM, é uma loucura. Todas as forças de segurança. Exatamente, né? É um salário muito pequeno para um risco muito grande. Mas o Estado gasta com câmera para colocar nos equipamentos, né? Que não é a câmera para... Porque não vamos iludir, não. Sei lá, você pode ter uma opinião, você está dentro, pode ter uma opinião diferente. Mas não vão achando vocês que a câmera de segurança é para proteger a integridade do policial, tá? Então, assim, o Estado muitas vezes faz isso realmente para ferrar o policial. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa, você me corrija, aí a gente convive com muitos amigos. E o policial vai trabalhar com medo de fazer o trabalho dele e ser punido, ser preso. Sim, né? Com certeza. Então, assim, tá na hora, pessoal, de quando vocês forem apertar o verde confirma. Exato. Né? Você pegar. Gente, eu não consigo entender como São Paulo. Sei lá, viu? Eu vou ter que. Só queria te interromper para continuar, que eu tenho mais duas coisas para falar. Por favor. A segunda é a seguinte: o auto-suicídio entre os militares. Por que está acontecendo isso?
Por que está tendo palestras, encontros e os policiais militares continuam se suicidando? E eu sei muito bem disso porque eu tenho contato com o Instituto Médico Legal e eu sei dos policiais que se suicidam, tá? Então, por que está acontecendo isso? Vou só anotar um negócio para falar do Omar depois, mas vamos lá. É família, é a pressão nas ruas, é os baixos salários. Então, realmente, o alto comando tem que se preocupar com outras coisas. Eu tenho acompanhado algumas conferências aí, tudo, até da Carla Zambelli, que estava aqui no Palácio do Governo, fazendo conferências de auto-suicídio na Polícia Militar. Então, eu acho uma coisa incrível. Então, tá na hora da gente começar a pensar no policial, primeiro, como um ser humano, tem que ganhar bem, está se arriscando pela população, tem que ter maiores benefícios, uma coisa que a Invasidade eles estão tirando, isso já vem tirando já há alguns anos, eu conheço bem a história. Eu lembro que no ano de 92, eu ia conseguir alguns coletes à prova de bala de doação da Rússia para dar para policiais militares. E eu que estava fazendo essa articulação junto com o embaixador russo, tá? Então, eu acho que falta muita coisa, muita coisa. A segurança pública tem que melhorar muito, tem muitos problemas para serem corrigidos. Um outro problema que eu acho gravíssimo, você há de concordar, Jaime, é o policial militar quando volta do serviço para casa dele com a farda. É um perigo terrível. Então, teve uma época que a gente falava de condomínios para policiais. Cadê os condomínios para policiais? Por que parou esses projetos todos? Tá? Então você tem inúmeras situações que têm que ser corrigidas. Desculpa, auto-suicídio não, corrigindo, suicídio. Tá? Muito bem, Omar. Pode responder então. Então vamos ao primeiro tema que o senhor abordou em relação ao suicídio dentro da Polícia Militar. Se você acha que o pessoal lá em cima está preocupado com isso daí, está enganado. Quem acha que eles estão preocupados com isso aí estão enganados. Eles meio que maqueiam, né, essa preocupação, fazendo algumas palestras, dando uns cursos aí, fajuto, que é só para inglês ver, entendeu? Porque eu sei muito bem como funciona, ninguém tá nem aí com nada. O alto índice de suicídio dentro da Polícia Militar hoje, eu entendo que é o porquê. Primeiro tem a pressão normal da profissão, e o que mais complica é a pressão dentro da instituição militar. O pessoal lá de cima fica pressionando o policial com perseguições. Segregação. Eu, por exemplo, eu sou um cara que se eu não tivesse muita personalidade, eu poderia partir por um caminho assim, porque... Ou até mesmo sair da polícia. Quê? Ou até mesmo sair. Ou até mesmo sair. Por exemplo, eu tive uma perda muito grande na minha vida, né? Aí resolvi fazer uma tatuagem no rosto do meu filho, né? Aí eu fui extremamente perseguido dentro da Polícia Militar por causa de uma tatuagem que eu fiz no rosto homenageando meu filho. Imagina, eu não... Qual que é ela? Essa daqui. O meu filho se chama Leonardo, tá? E são as iniciais do nome dele, aqui Léo. E aí o ano que ele nasceu, o ano que ele foi tirado de mim. E aí eu sofri uma perseguição muito grande. Se eu não fosse um cara que tivesse muita personalidade, muita força interior, eu poderia até ter tirado minha vida, porque os oficiais da PM tudo me perseguindo por causa disso, entendeu? Então, isso aí que muitas vezes o policial não aguenta essa pressão, acaba tirando a própria vida. O cara não tem uma maturidade para absorver aqueles problemas, aquela perseguição que ele está sofrendo, ele acaba tirando a vida dele. Então, o alto índice de suicídio dentro da Polícia Militar é a pressão do escalão superior aos praças da Polícia Militar. Essa é a verdade. Aí, eu vou te falar. Por que eu acho que eles não estão preocupados com isso? Porque se estivesse preocupado com isso, por exemplo, tem um centro de psicologia na PM que é conhecido como CAPES, né? Tem um central que ali da área do M3, que é o que o CPA, porque assim, CPA, o significado de CPA M3 é Comando de Policiamento de Área 3. Esse Comando de Policiamento de Área 3, ele comanda todos os batalhões da Zona Norte, entendeu? Que é o 18, o 49, o 9º e o 5º. Aí comanda esses batalhões. E o CAPES de todos esses batalhões fica lá no 5º batalhão. Só tem um CAPES para todos esses policiais ir lá. E imagina, se ele estivesse preocupado com isso, porque o CAPES é um programa de policiamento, entendeu? Certo.
Então, um programa de policiamento funciona assim. Se o coronel daquele batalhão gostar desse programa, ele põe. Se ele não se for um coronel que não gosta, ele simplesmente tira e acabou. Você entendeu? Mas isso é errado. É errado. Entendeu? 2 pesos, 2 medidas, não pode, né? Então, tinha que ser... aliás, o CAPES não é um programa, né? É algo que eles criaram. Se fosse um programa realmente tipo a Ronda Escolar, essas coisas, eles não podiam tirar. Esse CAPES é o mesmo que dá assistência... É centro de apoio psicológico. Psicológico. Eu tenho feito terapia no CAPES. Então, e eu acho assim, se realmente a instituição estivesse preocupada com isso, ela investia nisso, não em outras coisas que não precisa investir. Por exemplo, cada batalhão tinha que ter o seu CAPS, aí um coronel gosta, põe uma psicóloga lá, para constar, para os policiais passarem consulta sempre. Aí o outro coronel chega, não gosta, ele tira, acabou. Deveria ter algo dentro do regimento policial militar que fosse obrigado todo batalhão ter um centro de psicologia para atender os policiais daquele batalhão. Você entendeu? Ter acompanhamento. Aí, essa psicóloga, eventualmente, ela ia passar em todas as companhias, visitar policiais, conversar, porque muitas vezes o policial, ele não tem a coragem de chegar e ir lá procurar a ajuda psicológica, porque ele tem medo de represálias, de ser mal visto dentro da tropa, entendeu? Porque isso aí infelizmente, não era para ser assim, mas gera um preconceito dentro da tropa. Eu vivi entendeu? isso, eu vivi isso. Alguns meses atrás eu me afastei, eu precisei pedir ajuda, entendeu? Porque... Mas isso daí, você pedir ajuda você ser uma pessoa corajosa, você pedir ajuda. Mas demorou. É verdade, não é verdade? É verdade, demorou, precisou chegar num extremo. Sabe, eu tive um surto noturno e fui parar no terraço do prédio, não sei como, acordei lá sem roupa e às vezes as pessoas falam, os caras iam pular lá tal, não sei o que, mas eu sinceramente não sei como foi parar lá. A gente olhou pelas câmeras depois e aí eu entendi, eu falei, não, eu preciso de ajuda, porque a depressão, ela já foi há muitos anos atrás tratada como coisa de fresco, como coisa de desocupado, e não é. A depressão é uma doença das mais severas, das mais violentas que existe, porque é um silêncio ensurdecedor, é um desejo, e é muito interessante que assim, né, você pega a diferença do ansioso e do depressivo. O cara que ele é ansioso, ele demora a dormir, mas quando ele deita, ele dorme rápido. Quando você é depressivo, isso acontecia comigo, agora que eu tô voltando a dormir, eu dormia rápido, mas dormia 1 hora, 1 hora e pouquinho e acordava, e aí era um momento mais difícil. Eu passei horas assim intermináveis nas madrugadas, porque todos os fantasmas, todos os pensamentos ruins vinham. Então, o que eu sempre posso falar para as pessoas, eu tive a felicidade de, no momento que eu precisei, eu pedi ajuda, e eu tive a felicidade de ter amigos me apoiando. Porque o pior momento na vida de uma pessoa que está em depressão é o momento que ela se encontra sozinha com ela mesma, né? E eu falo, por isso que eu falo, se um amigo teu ligar e falar, pô, tô precisando conversar, gente, pelo amor de Deus, para o que vocês estão fazendo, porque... E eu ouvi muito não, tá? Eu fiquei um dia eu fui dirigir pro interior, são 3 horas de viagem, eu dirijo devagar depois de um acidente que eu tive. E eu fui buscando pessoas para ligar, eu precisava muito conversar com as pessoas. Teve um que falou para mim assim, vou entrar no banho e já te ligo. Pode ser que ele vá ligar amanhã. Porque até hoje não ligou. 5 meses não ligou. E era importante. Em compensação, eu tive pessoas que me mandaram uma mensagem, eu tô aqui. Às vezes você não consegue nem soltar, nem falar, mas você saber que a pessoa tá ali é muito importante. Então eu peço, gente, se alguém pedir para vocês, assim, se uma pessoa falar que precisa conversar, para o que vocês estão fazendo e conversa. Vocês não têm noção de como é importante. Tem gente que fala, se você ligar e falar que tá precisando conversar, que tá precisando fazer uma besteira, tem gente que pega e fala, você tá onde? Eu vou ir agora. A pessoa fala, para o que tá fazendo e vai atrás de você. E é importante, entendeu? Por isso que eu acredito que você faça isso também. Eu que passei pela depressão, faço. Se pedir minha ajuda, eu vou. Eu paro, vou, porque eu sei o quanto dói. Ô Demolidor, eu queria entrar num assunto com você, já que a gente está falando aí de oficiais e tal. Você acompanhou o caso do Leandro Lô? Acompanhei. Até usar esse espaço aqui para dar um pouquinho de voz para os amigos do Leandro, para a família. Cara, assim, diabólico o que aquele cara fez. Bom, né? Eu vou falar para você o que eu penso sobre isso. Aquele assassino, ele ainda tá dentro da instituição porque é um oficial da PM. Porque aquele cara era para ter sido expulso da polícia militar e tá preso. Porque eu vou te falar, pra mim ele é um covarde, porque ele teve uma treta passada
com o Leandro. Aí tomou um pau dele, certo? Aí guardou aquela mágoa. Aí na situação lá, ele resolveu cobrar aquela mágoa. Aí ele foi lá e assassinou o Leandro. Porque se fosse pra brigar com ele de novo, tinha tomado outro pau. Aí covardemente ele foi lá e assassinou ele, você concorda? Concordo. Acabou. Então é isso. E foi, a situação é essa. E o desfecho da noite foi das coisas mais horrendas que eu já vi. O cara matou uma pessoa a sangue frio e foi pra uma boate, pegou uma mulher e foi pra um motel. Você vê? E assim, esse protecionismo é ruim, né? Porque, enfim... Ô Demolidor, tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, a maneira... Vamos falar de coisas boas também, né? O povo gosta de você, né, cara? A criançada pira nessas coisas aí, né? Eu graças a Deus, eu procuro passar o melhor de mim pro pessoal, né? O que eu passo na minha rede social é o que eu sou realmente, entendeu? Eu não... você como é um cara, é jornalista, tá, interage muitas vezes, sabe muito bem que muitas vezes a rede social, ela é um lugar que muitas vezes, na maioria das vezes, eu acho, a grande maioria, realmente não é o que você é, que a pessoa passa, né? É verdade. Muitas vezes na rede social você tá passando um momento, tá passando uma que você tá alegre, mas no fundo você não tá alegre. É verdade. Às vezes a pessoa posta um vídeo alegre hoje, amanhã ela se mata. Você entendeu? Então a rede social, o que você vê na rede social não é realmente o que pode estar acontecendo na vida da pessoa. Você tem que prestar muita atenção, tem que saber filtrar isso, entendeu? Ah, muito bacana. Eu, por exemplo, eu passo o que eu tô sentindo na rede social. Você vê que eu posto muitos vídeos, às vezes, falando de cachorro, agora numa situação chorando. Os outros falam, você é um chorão. Eu falo, eu não sou chorão, eu gosto de transparecer as minhas emoções, entendeu? E aí eu passo, quando eu tô triste, eu passo a minha tristeza. Quando eu tô com vontade de chorar, eu passo lá os meus vídeos chorando. Quando eu tô contente, eu passo contente, assim vai. A galera, você não está fazendo patrulhamento agora, né? Você está administrativo, é isso? Não administrativo. Eu sou operacional, porém eu tô quando você chega numa base da PM, não tem policiais que ficam ali como se fosse uma recepção? Sim. Para receber quem está chegando? Eu estou nessa situação. Eu estou no serviço de dia, se chama serviço de dia, né? É como se fosse uma recepção no civil aí. Eu tô ali. É operacional, não é administrativo. Quando você fazia desses anos todos, o cara que vai fazer o patrulhamento com você, tem uns caras que chegam e tipo, ficam empolgadão, pô, vou fazer um patrulhamento com o Demolidor. Minha irmã tá fazendo uma chamada de vídeo comigo, sabendo que eu tô num podcast, fica me ligando de vídeo. Vai lá no Instagram, entra no Focus 23 Podcast, aí você vai poder me ver. Posso dar um oi? Como é que é o nome da sua irmã? Elaine. E tá minha mãe ali do lado. Oi, Elaine. Oi, Elaine. Oi, como vai a senhora? Tudo bem? Minha mãe se chama Luísa. Tudo bom, Luísa? Obrigado por emprestar aqui pra gente por uns minutinhos, viu? Estamos cuidando da sua bênção aqui. Um abraço. Abraço. Tchau. Agora tchau. Vai assistir lá o podcast. A Ovelha fez isso também. Então, aí a galera teve... Você sentia que tinha... Pô, vou fazer um patrulhamento com o Demolidor. Tem muita gente que se inspira em mim. E muita gente que vai entrar na PM se inspira em mim por causa da minha história dentro da Polícia Militar. Que eu tenho uma história bonita, realmente, entendeu? E às vezes fala, o cara tá sendo arrogante falando que tem uma história bonita. Não é. É uma história que eu conquistei durante esses anos vendo na Polícia Militar. Eu sempre fui um excelente policial. Você pode passar em qualquer batalhão que eu trabalhei. Dificilmente alguém vai falar que eu sou um ruim policial. Assim, não vai ter ninguém que vai falar. Eu sempre fui um bom policial, entendeu? E... aí o pessoal se inspira em mim, tem meus vídeos aí na internet, né? Então o pessoal gosta de mim. Às vezes um cara vai entrar na PM, muitas vezes, e chama eu, fala, Demolidor, eu vou fazer o concurso da polícia, você pode me passar uma dica, tal, do psicológico que não quer passar? Eu vou lá, explico, converso com a pessoa. Aí ele fala, às vezes quando ele passa, eu passei, eu vou pra escola. Eu tava conversando com a mãe de um policial que tá na escola de soldado, vai se formar agora em dezembro, tá? Daqui 1 mês e meio, né? E ela falou, meu filho entrou na escola da polícia, tal, e eu fiquei muito apreensiva, tal, mas graças a Deus, e ela conversando comigo, falando sobre o filho dela, você vê? A mãe, é como se fosse um conhecido, né? como se fosse conhecido. Então, isso daí é uma coisa que eu gosto muito, de ter essa proximidade, né, com o pessoal, entendeu? E é por isso que eu gosto muito da minha profissão policial militar, entendeu? Antes de chamar aqui, né, nós temos que fazer nossos anúncios aqui. Antes disso, eu quero te fazer uma pergunta agora, puxando para o começo lá. Eu acho que se eu não fizer também uma pergunta assim, o povo vai ficar, né? Você falou de ocorrência e tal. Quantas ocorrências seguidas de morte você tem? Tem algumas, mas assim, a gente não entra no mérito em relação a isso, entendeu? Mas muita gente questiona isso, né? Muita gente questiona. Inclusive a história das caveiras é ligada a isso, das minhas caveiras, né? Não sei se você já viu
nos cortes aí, né? E é o que eu sempre conto. Como começou a história das caveiras? Eu falo a verdade porque eu não gosto de mentir. Começou assim. Eu fui num podcast, aí o cara me perguntou assim, o apresentador me perguntou assim, como que é quando você aborda um ladrão que ele vê as suas tatuagens e tal? Eu falei assim, é assim, eu chego pro ladrão, fala aí ladrão, pra deixar o ladrão amedrontado, sabe? Eu chego e falo assim, ô ladrão, tá vendo essas caveiras aqui? Cada caveira dessa é um ladrão que eu matei. E eu tinha um monte, né? Aí o ladrão via e falou, meu Deus, olha o tanto de caveira que esse cara tem. Aí ficava com medo, né? Eu falava que eu falei que eu abordava o ladrão e falava isso pra ele. Psicológico. Aí o corte foi o seguinte, cada caveira é um ladrão que eu matei. Aí isso aí ficou ligado, entendeu? É claro que não são todas essas, né? Tem as minhas ocorrências, mas não são todas. Se fosse assim, eu tenho mais de 50 caveiras no corpo, entendeu? Mas aí ficou ligado, então... essa marca ficou ligada, as caveiras em relação às ocorrências seguidas de morte, né? E tem, acho que é no México, né, que eles usam muito caveira para muita coisa, é muito simbólica. O mexicano gosta demais de caveira, né? Tem bastante coisa assim. Eu né? gosto demais da simbologia da caveira pelo fato de ser ter os significados que eu conheço, né? Que é de igualdade entre os seres, né? E vitória sobre a morte, essas coisas aí. O que eu mais gosto é o quê? De igualdade, entendeu? Porque, como eu sempre falo nas minhas redes sociais, independente de profissão que você está, ou posição social, ou posto e patente que você ocupa dentro de algum lugar, que nem a instituição militar no caso, né? Você, no final das contas, todo mundo embaixo disso aqui é igual, entendeu? Ninguém é melhor que ninguém é diferente de ninguém. Tem muita gente que se sente melhor por causa de uma profissão, por ter mais dinheiro, ou por estar dentro de que nem na Polícia Militar tem um posto ou uma patente maior que o outro e se acha melhor. Mas ninguém é melhor que ninguém aqui, todo mundo é igual por baixo disso aqui, e como diz aquele ditado milenar que tem, né? No final do jogo de xadrez, todos vão para a mesma caixa. Rei, rainha, peão, todo mundo vai para a mesma caixa, entendeu? É isso mesmo. Podemos falar um pouquinho da parte política? Vamos falar da parte política, mas antes nós vamos falar sobre nossos produtos, sobre a Focus 23. Pronto aí, Ale? Focus 23 Energy. Pessoal, esse final de semana do dia 18 a 20, eu estive no Mr. Olímpia. Fizemos a cobertura lá do Mr. Olímpia Brasil. Foi um evento maravilhoso. Estivemos lá. Eu estava conversando com um colega meu que foi lá, que estava lá. Foi maravilhosa a competição, foi uma maravilhosa feira. Estivemos com nossa marca lá. E muito feliz com o feedback que a gente vem recebendo do Focus 23 Energy. Eu vou mandar um para você depois. E aliás, vamos combinar sobre que você voltou a treinar agora, né? Sim. Marcar um treino junto também. Vamos gravar o treino do Demolidor, mas tem que pegar devagar. Você já está acostumado, né? Você já está acostumado, vai querer me fazer passar vergonha. Mas ele tem um negócio com 18 tiros ali que eu quero distância, então a gente treina devagarinho. É 18, né? A minha é 15. É 15. Focus 23 Energy, nosso pré-treino. Gente, eu sempre costumo dizer para as pessoas, principalmente nessa onda fitness, muita gente vem se interessando por suplementação alimentar, essas coisas todas. Então eu queria dizer o seguinte, o pré-treino, ele é... As pessoas me perguntam, suplemento alimentar é perigoso? Tudo que é em excesso traz algum risco. Porém, o suplemento, o pré-treino é um dos suplementos alimentares mais perigosos que tem, porque muitos têm cafeína em excesso, muitos têm uma série de substâncias. Então, pessoas que têm aí uma predisposição para hipertensão, problemas cardíacos, têm que tomar cuidado com aquilo que vai consumir. Então nós tivemos essa sabedoria na Formular. Eu pesquisei todos os pré-treinos do mercado, experimentei, existem muitos pré-treinos bons, e eu procurei, junto com a minha equipe, desenvolver um pré-treino que pudesse ser utilizado para quem treina o alto rendimento, mas também para o praticante eventual. Nosso pré-treino já tem ali 3 graminhas de creatina, é um pré-treino que vem numa embalagem de 300 gramas, então você pode entrar e adquirir ele pelo site focus23.com.br ou em qualquer loja da Focus 23, e fique atento que hoje que nós recebemos o Demolidor aqui, vamos mandar um pro Demolidor e vamos sortear também um nos próximos dias no nosso Instagram. Então, Focus 23 Energy, o nosso pré-treino da superação no sabor limão. Convido a todos para que experimentem. E falando nisso, gente, eu estou apresentando já há um tempo de óculos no nosso podcast, porque eu estou com um probleminha que está se tornando crônico no meu olho e a gente vai cuidar disso. Mas esse óculos lindo que eu estou usando
é um óculos da Ótica 22, que é da minha amiga Prislaine. Fez questão de me presentear com esse óculos bacana aqui para esconder esse probleminha que eu tenho no olho, porque senão não dá, né? A gente é vaidoso. Então, as Óticas 22, elas têm também um trabalho de consultoria para ver qual é o melhor óculos para você, qual a melhor armação. Então, procure ali no Instagram, Óticas 22, fala assim, olha, eu quero falar com a Prislaine, que é amiga do Jaime, porque eu vi uma propaganda lá no Focus 23, que ela vai te dar todas as dicas, porque óculos não é só um acessório, é algo que também vem para a sua saúde, né? Quem não quer enxergar bem, às vezes está com aquela dorzinha de cabeça chata, é o óculos que precisa, e também um óculos de sol estiloso. Então, Óticas 22, e indo para a terceira ótica, fique de olho que a gente tem uma parceria da Focus, nas lojas da Focus agora, vocês vão poder também comprar os óculos da marca da Prislaine. Romar, faça a pergunta se ele queria falar de política. Nosso demolidor foi candidato a uma cadeira para vereador aqui na cidade de São Paulo. Quem acompanha ele no Instagram viu que ele ficou chateado e eu disse de coração que ele ficou chateado, a gente sabe, a gente fica, mas que não esmoreça, que levante a cabeça, porque mesmo o que na sua concepção não atingiu o esperado de voto são famílias que confiaram em você, né? Porque muitas vezes é o chefe da família, tem criança que não vota e tal, às vezes não é daqui, mas quando um chefe de família confia, tem que fazer por merecer, e você faz, porque você faz o trabalho já constante. Mas fala aí de política, Omar, o que você achou do nosso amigo na campanha? Bom, eu não acompanhei a campanha dele, não tive esse privilégio. Mas a minha pergunta é o seguinte, você foi candidato a vereador por São Paulo, isso? Sim. Maravilhoso, só que é uma das campanhas mais difíceis. É mais difícil do que você tentar a deputado federal, por exemplo. Muito caro, né, cara? Muito, é só muito. questão de dinheiro? Não, né? Tem muita estratégia, Não, né? tem muita estratégia, muita articulação política. Mas a minha pergunta é o seguinte, provavelmente você fez isso porque tinha alguns projetos. Esses projetos estavam ligados à polícia militar ou somente social? Não, eu O que tinha que você inúmeros tinha? projetos ligados à segurança pública, que é a minha área, né? Não tem como, né? E também ligados para favorecer a população mais carente também, né? Ah, tá. que eu sou um cara que eu tenho muita proximidade com a população mais carente, né? E eu gostaria de poder ajudar também, né? E infelizmente no nosso país, para você poder algumas coisas para você poder fazer, você tem que estar no meio político, senão você não consegue fazer. Por isso que eu tentei entrar na política, né? Mas não consegui, infelizmente. Mas muita coisa você tem que estar integrado num sistema que não favorece também, nem é interessante fazer parte para pessoas honradas. Eu tinha inúmeros projetos, assim. Em relação à segurança pública, eu tinha para ajudar a guarda municipal, né? Eu falo guarda municipal porque é a nomenclatura que eles têm, mas o meu polícia. entender é a polícia. Eles são polícia Sim, municipal, sim, entendeu? são polícia. Então é uma coisa que eles lutam há muito tempo para mudar. Eu entendo que isso tem que mudar realmente. Tem projeto de lei para isso e tem que mudar rapidamente isso daí, porque eles são policiais. Eu morei muitos anos na Europa, o que equivale às guardas municipais são as polícias municipais. Polícia municipal, não tem essa de. sim. Entendeu? Eles são policiais. E ajuda, hein? Ajuda muito. Ajuda muito a E corporação, né? eu tinha projetos para favorecer os agentes de segurança privada também, porque eles nos ajudam muito. Na verdade, os agentes de segurança privada são um braço, né? Um braço da polícia militar para ajudar, né? Então eles têm muitos problemas, né? Em relação ao plano de carreira, salário, eu queria ajudar Porte, eles. né? Entendeu? Porte, tudo isso. Exatamente. Infelizmente, quando estava o outro presidente aí, né? Que ele é mais assim, favorece mais a área da segurança pública. Ele mudou a lei de porte de armas, aí veio esse outro governo aí que não gosta muito, né? E mudou muita coisa que agora fica muito difícil para os CACs, né? Mas pro bandido ficou fácil. O bandido ficou fácil, mas hoje em dia ficou muito difícil para os CACs devido a que esse novo governo aí federal mudou tudo, né? Mas quem sabe lá na frente a gente consegue mudar alguma coisa, né? Mas já vai trabalhar, daqui 2 anos tá em eleição novamente, né? Sim, eu vou tentar daqui 2 anos. E o pessoal da PM não te ajudou? Foram lá votaram em você? Não, eu vou te falar uma coisa. O que você sentiu? Dentro da polícia funciona assim, eu vou te falar a real. Eu corro até o risco de sofrer alguma punição aqui, mas eu não tô nem aí, eu quero que se dane. Eu vou falar a verdade. Você não pode entrar num quartel fazer propaganda política, porque isso daí é um crime militar. Você não pode fazer isso. Entrar num quartel para fazer. Só que coronel, quando é candidato, entra em todos os quartéis e faz propaganda. E ninguém fala nada. Né? Agora nós não pode, entendeu? A verdade é essa. Isso é assim que funciona dentro da polícia. Então você sabe o apoio que eu tive. Ainda mais sendo um cara como eu sou,
na polícia, perseguido, e aí que é difícil mesmo para mim, né? Então ajuda. Fica muito complicado, né? É. Mas vamos ver, na próxima a gente vai estar aí apoiando, dando todo apoio para você também. Vamos. É. Vamos tentar daqui 2 anos. Eu, na verdade, é o que eu estava falando antes do podcast, né? Eu acho que eu pequei um pouco porque eu meio que fui desleixado na minha propaganda, na minha campanha, né? Eu acho que eu não me preparei muito para essa campanha. Por falta de dinheiro também, né? Porque dinheiro, infelizmente, para você fazer uma campanha política, você precisa de muito dinheiro, uma boa campanha. Falta de conhecimento. E falta de conhecimento, isso não tinha uma boa assessoria. Isso eu vi há muito tempo, né? Aí um cara respondeu, a gente precisa de dinheiro para a campanha política. E teve um outro que era mais esperto, mais inteligente, falou, não, para ganhar uma campanha política a gente precisa de voto. E é conseguido com uma máquina de dinheiro, né? E voto. Já tentaram mudar isso? É assim, às vezes pode ser algo meio controverso que eu vou te falar. Tem gente que fala assim que tentou acabar com a verba eleitoral. Eu vou falar a real. Se você acabar com a verba eleitoral, você elitiza a questão dos candidatos. Por quê? Só os ricos vão poder fazer campanha política. O pobre não vai mais poder. Porque é muito caro fazer uma campanha política. Se você não tiver uma verba eleitoral, você não faz. Teve gente que fez uma boa campanha do meio policial? Teve. Mas o cara que recebeu 450 mil, 600 mil, não vou falar nomes, tá? Todo mundo sabe quem é. Quem é policial sabe. 400 mil, 500 mil, 600 mil. Eu não recebi isso, entendeu? Então, é difícil, é muito difícil você fazer uma campanha política. Mas vamos batalhar para isso, né? Eu acho que você é um homem bom, isso que importa, né? Mas eu não vou parar não, vou lutar, eu não sou um cara de desistir fácil, eu vou me preparar melhor. Esses 2 anos que estão antecedendo a nova eleição para deputado estadual, que é o que eu vou tentar, eu vou me preparar, vou estudar para isso, vou estudar para ser político, né? Eu vou demonstrar aos meus seguidores que eu estou estudando para isso, eu quero ganhar conhecimento para ser político, para eles terem confiança em mim, entendeu? Só de você falar que vai se preparar, eu acho que é uma das coisas mais nobres que tem. Porque quando a pessoa fala que vai se preparar para exercer uma função, ela mostra comprometimento. Sim. Que é o que a gente sempre espera de um militar, né? Sim. Porque nós falamos isso antes de começar a nossa gravação, o Brasil está sem comprometimento, gente. Né? Você vê hoje fazendo coisas que a gente se sente tão impotente, mudando a cor da bandeira, né? Pessoas cantando de maneira desrespeitosa o hino do nosso país. Eu me lembro na escola, a gente formando fila para cantar o hino à bandeira. Bom, né? No nosso país você já vê aí, vamos só meio que ligando um pouco na política para você ver. Você vê o nosso país como funciona, infelizmente. Eu não sou um cara formado em administração de empresa, nem gestão de pessoas, mas eu entendo isso. Que, minha opinião, tá, pessoal? Você vai falar, você tá falando isso, mas você nem, então você não merece ser político. Não, eu entendo que eu mereci, vou me preparar. Claro que daqui 2 anos eu consigo fazer uma faculdade, mas vou me preparar, vou estudar, vou fazer cursos que tiver, que eu puder fazer. Não pago porque eu não tenho dinheiro para fazer, mas cursos que tiver online que eu puder fazer, que me ajudam a ganhar conhecimento no ramo político, eu vou fazer. Agora sim, por exemplo, um cara para ser político no nosso país, eu entendo isso, tinha que ser formado no mínimo em administração de empresas, gestão de pessoas, alguma coisa assim. Não, hoje infelizmente qualquer um é político no nosso país. O que você me diz de um país, vamos falar, não é criticando a pessoa, tá? Jamais, eu vou dar uns exemplos aqui que eu penso. Um cara, ele é candidato porque ele é famoso por ter um membro grande. Sabe de quem eu tô falando? É ridículo isso, né? O outro porque fez filme pornô. Entendeu? É ridículo. Você poder ser candidato a um cargo que você vai comandar o país, vai. Entendeu? Vai comandar, às vezes, uma cidade, um estado, um país, porque você não tem uma qualidade. Entendeu? E o triste é que quem vota, geralmente quem vota num cara assim, reclama, né? Reclama que as coisas estão caras, reclama que não tem segurança, reclama que não tem educação. Mas não tem, nunca vai ter se continuar desse Aquele jeito. famoso deputado federal, que eu não sei se é hoje ainda, nem estou acompanhando, que ele ficou muito famoso e foi o deputado federal mais votado no país porque ficou famoso por causa de uma música e não sabia nem ler nem escrever. Ficou pior do que ele dizia. Né? Falava que pior do que tá não fica, ficou. Então, você vê. E olha que interessante, né? Você pega um país de dimensões continentais como o Brasil, né? A gente que já viajou muito para fora sabe disso. Gente, aqui a gente não precisa ter terremoto, furacão, não tem nada, a gente já tem político, gente. Sim.
Entendeu? E tem políticos bons. Existem políticos bons? Claro que existem. Né? Existem pessoas de boa fé, mas, pô, pros caras não é fácil também lutar contra o sistema. Eu fico imaginando você eleito. Eu vou te falar, eu ia sofrer demais, porque eu sou um cara que eu ia tentar lutar por muita coisa. Contra o sistema. Entendeu? Contra o sistema. Sim. Infelizmente, dentro da política, tem gente que fala pra mim, o senhor é do meio ramo político, sabe? É pior do que na polícia, viu? É um lugar muito sujo. Eu acho que o Demolidor já vai render muita conversa para muitos episódios. Eu queria deixar um convite contigo aqui. Combinar direitinho com a tua escala pra gente gravar um treino e falar sobre duas coisas. Esporte, fazer uma coisa mais leve. Falar sobre esporte e sobre o jovem, o social. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você vê a ressocialização de ex-detentos? Eu não acredito, do jeito que é feita hoje no nosso país, eu não acredito, entendeu? Vamos dar de 100%, na minha opinião, 1% se recupera. O restante não se recupera. A FEBEM hoje em dia, que é conhecida como Fundação Casa, eu já trabalhei lá, então posso falar com propriedade. O cara, ele entra lá porque, vamos usar aquele termo chulo que você fala, ladrão de galinha, e ele sai ladrão de banco. Essa é a verdade, entendeu? Não se ressocializa pelo trabalho, né? Não se socializa. Isso aí, infelizmente, não é assim que funciona. Eu acho assim, minha opinião, tá? Tinha que mudar a maioridade penal no nosso país, tinha que diminuir. Sim. Entendeu? Tinha que mudar muito assim, o nosso Código de Processo Penal tinha que mudar. E tinha que mudar muita coisa na Constituição brasileira, entendeu? Foi mudada em 88, né? Já tinha que mudar. Tá arcaico. Tá arcaico. Vamos convidar o Demolidor para uma segunda parte, marcar direitinho para participar de muita conversa para um episódio só. Sim, com certeza. Gente, considerações finais. Demolidor, eu quero agradecer demais, né, esse teu convite. Faz uns meses que a gente estava nessa batalha de você vir. Você é um cara que tem todo o meu respeito. Você é um homem bom. Continua, não perca essa essência, que eu acho que esse é o caminho para você poder chegar onde quer. Vamos repetir aqui, importante para todas as pessoas, sua rede social. E a gente já afirma aqui o compromisso de duas coisas. Se voltar para o segundo episódio, de nós marcarmos um treino na academia, vocês vão ver o Demolidor numa gravação divertida, dando risada, porque ele merece também ter bons momentos, distrair um pouquinho a cabeça e fazer novas amizades. Quem quiser seguir o Demolidor, rede social. Quem quiser seguir o meu trabalho na minha rede social, pode digitar lá Demolidor 76 Forever 121. Eu posto muitas coisas legais em relação ao meu dia a dia na polícia, o meu dia a dia na minha vida pessoal. Quem não sabe, eu gosto de plantas, as coisas, mexer com as minhas plantas, os meus cachorros. Então é muito legal. Quem gostar disso, vai lá, segue a minha rede social. Quem gostar do trabalho do Jaime, vai lá e segue a minha rede social também e você não vai se arrepender, eu garanto. É isso, gente. Estou lá, sigo, consumo e o Omar também vai seguir. Omar, obrigado. Sempre aqui uma boa companhia, um bom amigo de longa data. O que achou do nosso amigo aí? Eu achei super fantástico, só que esse assunto de segurança pública é muito mais complexo do que isso tudo, porque até então a gente fala aqui do estado de São Paulo, que é um dos estados mais ricos da federação. Se você juntar as polícias militares de outros estados muito mais carentes do que a nossa e que precisam de tantas coisas e tantos benefícios, então eu acredito que precisa desenhar muito projeto ainda para estar melhorando tudo isso e estar melhorando o nosso país. É isso. Vamos falar muito disso no próximo episódio. Vamos Demolidor, Deus abençoe. Muito obrigado. Sempre que for para a rua, vá guardado por Deus. Um abraço à grande e gloriosa corporação da Polícia Militar. Um abraço para o Murilo. Já, Murilo Embaixador, vou pedir para o Demolidor fazer um vídeo para você. Gente, Focus 23 Coragem fica por aqui. Agradecemos de coração. E a gente vai sair daqui, mas tem uma figura ilustre aqui chegando também, o Oscar Pardini, que tem o Agora é Você, né? Vocês querem ouvir falar de tudo, porque vocês estão acostumados com o Oscar Pardini fazendo humor. Gente, por favor, Agora é Você, vai no podcast do Oscar Pardini, tem temas. Outro dia o Dr. Nico tava aqui, tem tema. O cara é foda, meu, ele é muito bom. Entendeu? Eu tô esperando ele me convidar para um almoço, para retribuir o jantar que eu convidei ele qualquer dia desse. Brincadeira. Convido de novo com o maior prazer. Oscar Pardini, lenda do humor brasileiro. Muito obrigado, gente. E que Deus abençoe a todos. Focus 23 Coragem fica por aqui.
E é isso. Sempre com o nosso ninja Alê e o nosso Thundercats aqui, o nosso Lion Man Samuel. Fox 23 Coragem. Abraço, gente.